Acho que a gente pode ir iniciando, né? São 9h32. Certo? Vamos lá. Então, vou dar a palavra para a nossa diretora Paula começar a nossa reunião. Vá. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como estão? Como estão todos? Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Bom dia. Nós vamos estar tratando, então, passando para vocês qual foi o pensamento com relação às aulas de ensino remoto, então, como que a gente virou a chave aí em questões de uma semana, nós já estávamos alinhando todo esse processo que pegou o mundo de surpresa, né? A Jéssica vai trazer os dados, então. Depois que a Jéssica falar, os nossos professores também vão falar um pouquinho do desenvolvimento. Alguns dos nossos professores, né? Não são todos, não dá para trazer todos. Nós vamos tentar ser breve na nossa apresentação para deixar, então, que os professores falem um pouquinho. E depois, vocês quiserem tirar alguma dúvida com relação a conteúdo, eles estão disponíveis. Se vocês quiserem falar no individual da criança, do aluno, do filho de vocês, nós vamos estar agendando, então, com os nossos professores, especificamente para aquele que vocês direcionarem. Podem enviar no WhatsApp da coordenação ou pelo ClassUp também, que a gente vai estar agendando, né? Com os nossos professores vão estar disponíveis, então, para falar com vocês no individual. Se for uma coisa coletiva, com certeza agora mesmo, na nossa reunião, a gente consegue sanar. Nossa reunião deve ter duração, então, aproximadamente de 1 hora, depende um pouquinho, né? Aproximadamente, então a gente deve estender, às vezes, uns 10 minutos a mais. E vamos lá. Jéssica, apresenta, então, para as famílias como a gente pensou para essas aulas e o que a gente conseguiu contemplar, então. Então, mais uma vez, bom dia, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer, então, uma breve apresentação do que foi todo esse momento que nós vivemos até agora. E depois a gente começa com os professores e aí vem a interação. Vou compartilhar minha tela com vocês. Tudo certo? Estão todos vendo a tela? Agora sim. Ok. Então, vamos lá. Bom, então vamos relembrar, né, essa nova realidade que estamos vivendo. Eu me lembro que quando tudo isso começou, né, quando nós estávamos lá no Videira, ainda tive a oportunidade, né, o pai da Ana ainda estava entrando lá na nossa secretaria, não sei se vocês se lembram de quando tudo isso começou, e eu lembro do pai da Ana entrando e a gente conversando, nossa, será que vai ser 15 dias isso, né? Como é que isso vai ser, né? Ainda ele falou assim, olha, no mínimo uns 90 dias, né? Então, hoje a gente tem aí a notícia, né, que com a chegada da pandemia, mais de 1,5 bilhões de alunos saíram do modo presencial, né, em mais de 160 países. E esse foi um dos maiores desafios que a pandemia trouxe para os governos, para os educadores, os pais e os estudantes. Então, quando isso aconteceu, o que nós, enquanto Videira, enquanto equipe, começamos a pensar sobre o que era importante nesse momento, né? Como nós, educadores, poderíamos virar essa chave, né? Então, para nós, logo quando tudo isso aconteceu, nós começamos a focar nessas tendências para o futuro, né? Nessa consciência do quanto seria possível garantir a participação dos nossos jovens nesse novo modelo de ensino e aprendizagem, nessa sociedade que nós temos, que é uma sociedade tão globalizada e informatizada. Então, para o Videira, foi uma oportunidade de desenvolver novas metodologias, com o uso de novas tecnologias digitais e também de se aprofundar naquelas que já existem, né? Então, quais são as tecnologias que nós disponibilizamos nesse processo para todos? O ClassUp, que já existia, né?
Começamos a explorar mais o Positivo On, né, que é uma plataforma nossa que tem trilhas, né, que permite a execução de tarefas, o canal do YouTube, que o colégio abriu, e a sala de aula Zoom, né? Então, o Videira, nós podemos dizer que o Videira foi a primeira escola da nossa região a implementar quase que imediatamente o ensino remoto. Nós tivemos ainda aquele prazo de uma semana, né, onde nós começamos com os roteiros, e uma semana depois nós já conseguimos colocar todo mundo dentro do modo on. Foi um desafio, né, para nós enquanto educadores, tenho certeza que para vocês também foi um desafio. E nós começamos a pensar como todo esse processo poderia ser revertido para o modo online. Então não foi simplesmente a gente passar pelas plataformas, mas pensar no perfil dos nossos alunos. Então como a nossa equipe se voltou para esse processo, né? Entender quem são os nossos jovens hoje. Então, os nossos jovens, eles têm uma nomenclatura, não sei se vocês já ouviram falar, né? Eles são a geração Z, né? Nascida a partir de 1990, e essa é a geração formada pelos filhos da geração X e Y. Eles são cheios de disposição, eles têm uma visão de mundo diferente, e eles praticamente nasceram com os smartphones, os tablets e outros aparelhos em suas mãos, por isso são extremamente ligados à tecnologia. O meu filho tem 8 anos, né? Ele é um pouco mais jovem. Tem pais aqui que são pais de crianças do Fundamental 1 e 2. Mas eu lembro que a primeira vez que eu apresentei um computador para ele, ele fez assim, ó, na tela. E ele tinha uns 4 aninhos, né? Por quê? Porque eles já têm, né, essa tendência mais forte ao ensino híbrido. Então, esse foi um fator que fez com que facilitasse, né, esse processo da gente transferir as relações interpessoais, né, para esse momento, né, utilizar as redes sociais como principal meio de comunicação e entender qual é a preferência de comunicação desses jovens, né. Eu falo muito que eu tenho uma tendência a preferir as ligações, né, até uma coisa que a equipe aqui de direção até fala para mim, Jéssica, manda áudio, né? E às vezes eu tenho a necessidade de passar a mão no telefone para falar com a pessoa, né? E eu acho que muitos aqui têm. Mas para os nossos jovens, para eles é muito mais simples, né? Se comunicar por vídeos, se comunicar por áudio, para eles é tranquilo, né? Eles têm mais essa facilidade. Eles têm um perfil dinâmico, interativo, flexível, então eles são mais propensos a desenvolver atividades que lhe permitam criatividade. Então, tudo isso os nossos jovens têm para essa era que nós estamos vivendo hoje. Nesse meio da pandemia, embora a gente tenha notícias muito difíceis, né, e notícias em que nós todos tivemos que nos adaptar, nós temos notícias também de que a tecnologia avançou muito nesses 3 meses. Tudo que não avançou em anos tem avançado muito nesses 3 meses e eles fazem parte disso. Mas ao mesmo tempo que os nossos jovens têm essa tendência, eles também, né, são mais predispostos à intolerância com relação a rotinas de estudo, a adequação de horário e comprometimento com as entregas. Eles são flexíveis, né? Mas muitas vezes têm dificuldade de se comprometer, né? Querem ser flexíveis demais. Então, são hábitos e são questões que a gente começou a observar com todos eles, né? Sobre prazos de entregas, comprometimento com o estudo. Recebemos também a ligação de pais, né? Que destacaram, porque vocês têm assistido às aulas, né? E nós estamos recebendo também as ligações e os comentários dos pais. Olha, Jéssica, eu tenho esse ponto a destacar. Tenho percebido que os nossos jovens muitas vezes ficam muito tempo com a câmera desligada. Tenho percebido que eles não têm uma rotina. Então, todas essas situações que vocês perceberam, nós acolhemos essas informações e também tivemos essa visualização, tá? Então, sobre o currículo. Definir o que os alunos devem aprender em sala de aula não é fácil, né? Mas essa precisa ser uma discussão e um diálogo no colégio, né? Já tínhamos esse processo dentro do Videira, com as nossas reuniões de professores, mas hoje nós potencializamos ainda mais, né? Praticamente as nossas reuniões viraram de quinzenais, muitas vezes até semanais, né? Para que a gente pudesse entender quais eram as reais necessidades a serem contempladas, né?
em cada ano. O que um aluno precisa aprender no sexto ano? O que um aluno precisa aprender no sétimo ano? E quais são as bases que eles realmente precisam ter para as novas aprendizagens? Então, isso foi um processo que foi realmente potencializado quando nós entramos na pandemia. As reuniões de professores eram muito mais intensas, né? Não só nos grupos que foram montados por eixos, né? Montamos com as professoras de português, matemática e ciências, história, geografia. Então, nós tivemos muitos diálogos, né? Para criar metodologias para que os nossos alunos pudessem ser sondados de uma melhor forma. Como o professor acessa esse aluno que está do outro lado e entende que ele está aprendendo, que ele não é um agente passivo, mas ele é um agente co-criador também. Ele compreende esse conhecimento, ele faz uma leitura, ele faz um estudo e é capaz de criar em cima desse estudo, né? E também, gente, conversamos muito sobre os fatos atuais relacionados à pandemia, que os professores não podiam deixar de discutir em sala, né? Porque são problemas contemporâneos e que estão impactando na vida de todos. Percebemos que os alunos compartilharam seus pontos de discussão, fizeram perguntas, analisaram resultados e eles conseguiram trabalhar muito bem através de novas metodologias. E quais foram essas novas metodologias que nós colocamos para os professores trabalharem com os alunos? Os professores usaram algumas técnicas que nós chamamos de sala de aula invertida, que é quando o aluno ele tem essa possibilidade, né, de fazer uma leitura e uma compreensão e produzir através desse conhecimento e o professor fazer a intervenção, instrução por pares, a gamificação, que é o processo do professor através dos jogos acessar o aluno, resolução de problemas, que muitos professores nossos fizeram em diversas matérias, e a rotação por estações. Então, nós tivemos lindos trabalhos feitos pelo Fundamental 2, que foram apresentados, que foram postados. Hoje também, alguns dos nossos professores vão mostrar para vocês o quanto os nossos alunos foram capazes de usar as novas tecnologias. Então, nós também usamos essa oportunidade para não só o aluno acessar o currículo que lhe era cabível, mas também acessar situações que são situações contemporâneas, né? Saber fazer uma apresentação, de repente, em PowerPoint, saber fazer um vídeo. Nós recebemos vídeos dublados, né? Recebemos vídeos de 5 minutos dublados, com propostas em que o aluno discutia, na dublagem, os personagens discutiam o contexto de uma sala de aula, né? De português, de repente. Então, alguns alunos conseguiram desenvolver aspectos dentro dessas metodologias que hoje são usados no mercado profissional e que até nos surpreenderam, né? Então, todos esses pontos foram muito positivos dentro da nossa análise e dentro do que a gente conseguiu aplicar com os alunos. Agora eu vou apresentar para vocês alguns pontos que nós acreditamos que a nossa parceria precisa ser ainda mais forte no próximo semestre, tá? Vamos lá. Então, ao mesmo tempo que os nossos alunos têm todas essas tendências, eles também têm algumas situações, não são todos, né? A gente não pode generalizar, mas nós acreditamos que seja um hábito que é necessário. Até porque, quando nós retornarmos ao presencial, eles precisam manter essa rotina. É muito mais difícil para um aluno voltar para o presencial se ele não tiver uma rotina saudável, né? Do que um aluno que já tem feito isso, né? É um aluno que já levanta cedo, né? Levanta da cama, troca de roupa, senta em frente o computador nos horários de aula. Esse aluno vai ter muito mais facilidade para retornar ao presencial do que aquele aluno que de repente liga a câmera e fica na cama aprendendo. Eu recebi alguns pais, né? Algumas ligações de alguns pais que falaram, Jéssica, eu vejo que eles estão muito à vontade, né? E realmente a gente precisa ter essa conduta de fazer essa exigência mesmo, de que eles se coloquem em frente ao computador, né? Que recebam essa aprendizagem de uma maneira adequada, até para que o professor possa interagir. Porque muitas vezes o professor está interagindo e ele não consegue ver o rostinho deles, né? Se eles estão compreendendo, se não estão. Gerenciar o caos, né? Nós percebemos também que muitos alunos começaram a entrar numa rotina que na verdade não tinha rotina, né?
Então, como que ele gerencia esse caos, né? Pensar nisso, encontrar um local tranquilo em casa para fazer a sua aula, desligar o volume da TV e do som para se concentrar no que o professor pede, fechar a porta para evitar as distrações e tirar vantagem de fundos virtuais também. Se é um aluno que de repente tem interesse na tecnologia, por que não? De repente utilizar esses momentos para fazer algo diferente também, estar ali, mas ele estar presente, né? Não colocar uma outra imagem, é ele, com o nome dele, né? Mas de repente, se ele quiser fazer uma brincadeira, colocar um fundo virtual, mas que seja também, que não seja incoerente, né? Que esteja ali para tornar a sala de aula mais alegre. E a melhoria no desempenho, tá? É algo que a gente também precisa conversar e ter essa parceria. Muitos pais já são muito parceiros nossos, né? Então, a partir do próximo bimestre, as presenças só serão computadas com o vídeo ligado, tá bom? Caso o vídeo esteja desligado, nós vamos computar a falta. Por quê? Porque a gente precisa fazer os nossos jovens se sacudirem, né? Eles precisam começar a voltar a ter esse movimento. Dar a sua completa atenção, avisar da sua chegada, se estão com dúvidas, né? Resumir aquela aula, anotar as datas de entregas dos seus trabalhos e atividades para não entregar com atraso. Muitas vezes o aluno não consegue ter essa autogestão e no 7º ano eles já têm essa condição de ter essa autogestão e aí os pais ficam todos preocupados, né? Ele entregou? Ele não entregou? O que foi isso, Jéssica? Né? Que trabalho foi esse? Então, se ele consegue estar ali presente na aula e fazer essa anotação, essa dúvida não vai existir depois. Então, essa é a palavra mesmo, tá? Autogestão. Então, o que nós pretendemos aí trazer para esse próximo bimestre, né? Sabendo que essas questões do online já foram superadas, vamos começar a trabalhar mais no comportamental das nossas crianças. Vamos auxiliá-los a ter uma autogestão. Estabelecer rotina, lembrar dos seus compromissos, cumprir os seus objetivos e controlar o seu próprio desempenho. Para isso, nós vamos ajudá-los, né, com uma fichinha aí por disciplina. E na entrada do próximo bimestre, nós já vamos deixar todos esses kits prontos para que vocês possam ir buscar no colégio e para que eles tenham um controle de desempenho mesmo. Qual foi o meu desempenho, né? Quais foram as datas que foram estipuladas pelo professor? Quais foram os temas, os objetivos? A minha média, será que eu vou alcançar? Né? Porque os professores, logo após as atividades, uma VA, um trabalho, eles mencionam as notas e muitas vezes eles mesmos não anotam, né, as notas que os professores falam. Então, para que a gente possa auxiliar os alunos, nós vamos tentar trazer essa ficha de autogestão e isso é só o começo, tá, gente? Nós queremos que cada vez mais esse aluno tenha a compreensão do desempenho dele. Porque se ele tiver essa compreensão do próprio desempenho, ele não vai esperar chegar na média para saber que a nota dele não está de acordo com aquilo, que ele precisa se empenhar naquele bimestre, né? Ele já vai tendo um controle antecipado e percebendo que ele precisa estudar um pouco mais, né? Então, esse é o nosso processo, isso é o que a gente gostaria de compartilhar com vocês. E desde já também agradecer todo o empenho que vocês tiveram com eles também, né? De mobilizar, de colocá-los em frente à tela. Então, esse é o trabalho do Videira até, tá? Esse foi o trabalho que o Videira conseguiu fundamentar nessa virada de chave para estar com os nossos alunos. A gente acredita que nós tivemos aí muitas competências e habilidades que foram adquiridas por eles, e agora a gente precisa adquirir mais um passinho nessas habilidades, e a gente vai contar muito com vocês. Eu vou abrir agora, se a Paula quiser falar mais alguma coisa, e depois a gente já parte para os professores. Eu gostaria, sim, a professora Jéssica de Ciências está aqui com a gente. Pode ser a Ju, tô vendo a Ju aqui. Ju, você pode fazer a chamada para a gente? Vamos fazer com os pais, como a gente faz com os alunos? Câmeras abertas, para que vocês também possam conhecê-los, né? Ver o rostinho aí dos pais dos alunos, né? Para quem ainda não conhece.
tivemos 1 mês e meio de aula, né? Às vezes não ficou na memória, né? As famílias. Então, vou pedir para a professora Juliana de matemática fazer uma chamada, então. Pode ser? Habilitar o microfone. Ju, tá por aí? Seu microfone está desligado, Ju. Tá desligado, Ju. Gente, obrigada. Vou começar, então. Ana, Presente. Arthur Alves, Arthur Elias, Aqui. ok. Bruna, não? Carolina, Aqui. certo? Davi, Aqui. Felipe, E Giovana, aqui, certo? Giovanni, Guilherme, Henrique, Isabel, João Felipe, Júlia, Laura, aqui. Olá. Lavínia, Lívia, Bom dia, presente. bom dia. Maria Eduarda, Otávio, Aqui, bom dia. bom dia. Pietra, Tiago, Bom dia. bom dia. Pai da Pietra. Tiago, ok. Feita a chamada. Muito bem, Ju. Então, eu vou aproveitar agora para dar a palavra, passar a palavra para a Ju, para ela falar um pouquinho do que foi esse trabalho Tá bom. dela nesse semestre. Então, estudamos intensamente conjuntos numéricos, números inteiros, regras de sinais, números racionais, que são as frações, em forma de vírgula. Foi intenso, muito intenso. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu consegui fazer durante esse bimestre com eles, certo? Estão vendo a minha tela? Espera aí que eu vou botar em formato de apresentação. Sim? Ok. Então, assim foi quando a gente começou. Antes de ter o sistema remoto, eu ia lá para uma lozinha que eu tenho na área externa, com direito a barulhos de drones e tudo mais, canto dos passarinhos, mas quando eu fazia as videoaulas explicando, né, como que se fazia as operações fundamentais de números inteiros. A gente reviu muita coisa quando a gente voltou, né, no sistema remoto sobre esse conteúdo. Então, o que a gente aprendeu neste bimestre, né? Compreender a noção de divisibilidade e conseguir aplicar os seus critérios, operar facilmente multiplicação e divisão de números inteiros, que são esses que têm o sinal positivo ou negativo, reconhecer diferentes representações dos números racionais, que são os números com vírgula ou frações, né? E identificá-los na reta numérica, bem como saber comparar, ordenar esses números. E a gente trabalhou principalmente esse conteúdo com sala de aula invertida. Hoje eles são capazes de resolver problemas que envolvam essas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão desses números racionais, que são as frações. E por último ainda, a gente conseguiu fazer a revisão de ângulos e retas, que foi um conteúdo que eles já tiveram no 6º ano, e ele aborda ali no 2º bimestre de uma forma mais completa.
Então, uso de transferidor, esquadros, etc. Como que a gente conseguiu, né? Com muita dedicação. A gente teve muitas aulas extras. Porque qual que era a minha metodologia, né? Eu não precisei esperar uma VA, precisei esperar uma prova para sentir como o aluno estava. Então, muitas vezes eu via que a turma não andava, que eu tinha que ir lá preencher um conteúdo programático e eu não conseguia preencher nem a metade, porque tinha muitas dúvidas e eu não podia avançar com as dúvidas, porque é um efeito cascata. Se eles não souberem regras de sinais, eles vão errar mesmo sabendo fazer multiplicação de frações. Então, eu não conseguia, muitas vezes, avançar o conteúdo, porque ele é denso, ele é intenso, e ele traz também uma bagagem anterior que se faz necessário, né? E muitas vezes eu não tinha essa uniformidade em sala de aula. Então, a gente fez muita aula de extra de matemática, né? O que aconteceu aqui? Espera aí. Só um minutinho, pessoal. E fizemos também muitos plantões. Então, o plantão de matemática, ele sempre ocorreu nas quintas-feiras, sempre. Esse foi um caso até que a gente teve um feriado, eu fiz ele na quarta, era uma semana que antecedia a prova. Então, a gente também sempre coloquei no canal lá a questão de quem não conseguia participar, né, porque era um horário extra, né, mas a gente se dedicou e fez um intensivo aí nas dúvidas e trabalhou muito essa questão com eles. E sobre a metodologia invertida, tivemos uma aula sobre representação dos números decimais, que são os números com vírgula e frações na reta numérica. Então, eu vou apresentar alguns aqui, né, dos trabalhos recebidos, né, aqui onde a aluna pôde aqui já previamente já trazer esse conteúdo antes mesmo de eu explicar, né? Então, aqui ela soube aqui demonstrar o conhecimento onde se localiza o número menos 2,5, né? E aqui ela foi estendendo e aprofundando até para números mistos, como 1/5. Outra aluna que a gente teve esse trabalho foi um trabalho muito legal, porque ela foi construindo o conhecimento bem dentro da metodologia que a gente trabalha. Ela foi, o que é 3 sobre 5? É 0,6 mais o 1, 1,6. E ela foi compondo isso, primeiro o 1, depois o 0,6, dentro da reta. Então, foi um trabalho também bem bonito de se ver. Que eles foram apresentando, e isso foi uma aula. Então, na verdade, eles deram essa aula nesse dia, né, com o meu suporte. E, claro, né, é uma exploração das ferramentas, não é fácil, né? A gente que começou também, né, de uma hora para outra, sabe as dificuldades que a gente também enfrentou, e eles também passaram por isso, né? Eles sentiram, nossa, professora, como é que faz o anexo aqui, como que faz lá? E muitos também no celular, como esse caso aqui. E aqui até tem uma situação muito, muito legal, assim, porque eu não pude ajudar muito em anexar isso, porque eu sempre dei aula no computador e não conseguia ajudar o aluno no celular. Só que eu sabia de alguns que se ajudavam e eu falei lá, ajuda, e eles se ajudam mesmo, né, entre si. E ele conseguiu também mostrar o trabalho dele pelo celular. E ainda, a minha forma, assim, é muito participativa das aulas. Eu chamo todos os alunos, todas as aulas. E de forma aleatória. Às vezes eu começo lá pela Ana, a primeira da chamada. Às vezes eu começo pelo Tiago, o último. Às vezes eu vou na Ana e no Tiago. Daí eu vou no segundo e no penúltimo, no terceiro e no antepenúltimo. Ou seja, eles nunca sabem quando vão ser chamados, né? E aconteceu também nessa aula deles dizerem, professor, eu fiz no caderno, mas eu não consegui
fazer assim, num formato de apresentação, e eu disse, não tem problema, vamos fazer que nem a professora da aula, no quadrinho branco. Então, eles mostraram e fizeram no quadro branco, e eles sentiram, nossa, que garrancho é esse, professora? Eu disse, é esses que eu faço aqui na aula, porque escrever a mão livre aqui nesse quadro é assim. E eles também fizeram a apresentação dessa forma, né? E saíram-se muito bem, eles conseguiram demonstrar, de fato, que eles entenderam, que eles se prepararam antes e que eles fizeram a apresentação de qualquer forma. Eu tenho essa situação, eu até gostaria de compartilhar. Eu vou tentar, eu juro que eu confesso que eu não sei se eu vou conseguir. Uma cena deles justamente fazendo isso, se ajudando, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque é a própria sala de aula. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o vídeo? Sim. Tá. O vídeo não, só a tela. Por enquanto, só a sim. pasta, Ju. Aqui começou. Aqui a aluna apresentando. Ó, Ju, vai com o mouse para cima e nas opções você vai iniciar um novo compartilhamento. Aí você seleciona o vídeo diretamente, senão a gente só vai ver a tela. Espera aí, eu não estou conseguindo. Eu anexo aqui. Talvez fique mais fácil você fechar esse compartilhamento e abrir um novo já direto no vídeo. Espera aí, então. Abre o vídeo antes, Ju. Sim, eu vou tentar. Eles já estão acostumados, vocês se acostumem também. Vamos lá. Deixa eu abrir esse vídeo. Aí quando você for compartilhar sua tela, quando você escolhe o que compartilhar, você já escolhe diretamente esse vídeo. Vamos ver se eu consigo. Espera aí. Deixa eu achar vocês aqui de novo. Vamos lá ver se aparece isso. Mas ele não aparece aqui para mim, Paula. Ele não está abrindo como opção de compartilhável. Espera aí, deixa eu ver se não é isso aqui. Não. Não é. Bom, mas era mais para compartilhar a cena mesmo deles se ajudando. É muito interessante isso e muito gostoso de ver, sabe? Eles se ajudam e ajudam a professora nessas tecnologias doidas aqui. Mas eu vou continuar aqui também para mim não me estender. Muitas vezes eles perguntam, professora, eu não vou ficar na área das exatas, eu não sei para que eu estou estudando isso. Né? Então, alguns breves exemplos aqui, né, onde a matemática está na conta bancária, né, para analisar o saldo, se é positivo ou negativo. Foi por isso que a gente estudou os números inteiros. Deixa eu só botar assim, dessa forma. Na geografia, quando a gente quer saber a amplitude, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura. Na arte, né, como, por exemplo, o número de ouro, que é 1,6. E aqui a gente pode usar... Quem é da área de artes estudou muito isso e sabe que aqui o número de espirais no sentido horário e anti-horário, um dividido por outro dá 1,6, e aí eles partiram para vários outros, né, imagens e forma, onde artistas descobriram a relação da arte com a matemática. Inclusive aqui, se a gente fizer a medida do polegar ao dedo mínimo, dividido pelo dedo, a distância do indicador até o dedo mínimo, também temos a razão áurea. Então, é a relação da matemática no dia a dia. E baseado nisso, eu gostaria também de trazer um exemplo que eu tive na aula, de uma proatividade de uma aluna, onde durante a aula eu apresentando como somar e como fazer as operações de números racionais, que são as frações,
eu estava explicando, e aqui tinha a receita de um smoothie, né, uma batida de frutas, onde dizia meio copo, 3/4, uma fruta, enfim, para eles trabalharem as frações. E, para minha surpresa, eu não tinha pedido para eles fazerem isso, né? Tinha pedido para eles fazerem muitos exercícios, inclusive, e a aluna me trouxe essa situação, né, numa forma de surpresa aí nas redes sociais, onde ela realmente fez o smoothie, né? Não sei se é realmente assim que se pronuncia, Ferdinanda que me corrige. Mas então é a aplicação da matemática no dia a dia. Então, era mais ou menos, né? Eu consegui colocar aqui o que a gente viu durante o nosso bimestre, né? Que foi bastante intenso. Eu tenho uma pegada bem forte com eles, né? Para tentar evitar a dispersão, para focar. E eu volto a dizer, matemática é exercício, é fixar, se grudar nos exercícios e treinar, muito treinamento. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Pessoal, vou trazer agora a professora, deixa eu ver quem está aí. Professora Jéssica de Ciências está por aí? Estou aqui, por enquanto. Tá bom. Jé, 4 minutinhos, tá? Para a gente não ir se estendendo muito, tá? Tranquilo. Geralmente eu falo pouco em reunião. Então vamos lá. Vou só compartilhar aqui, Jéssica, só um pouquinho. Vou aumentar meu som aqui. Se algum pai ouvir um chorinho, é minha bebê que está aqui do lado, viu? Até agora ela estava quietinha brincando. Conseguem ver minha tela? Gente, então bom dia. Meu nome é Jéssica, eu sou professora de ciências, para quem não me conheceu pessoalmente. Eu fiz uma tela, né, de início. Separei o conteúdo que eu trabalhei no 7º ano em 3 eixos principais, ok? Que nós trabalhamos biomas, distribuição das espécies na Terra. Então, a gente viu dentro dos tipos de biomas nacionais, quanto os que nós encontramos em outros continentes, as espécies que neles habitam, tanto as atuais quanto as que já foram extintas, e os fenômenos naturais e os seus impactos, quando ocorrem, né, esses fenômenos. Então, a gente trabalhou a questão dos tsunamis, dos terremotos, falamos um pouquinho também de uma questão muito atual, que é o êxodo, a saída, o êxodo natural, quando as pessoas estão saindo das suas regiões devido a esses impactos naturais e até mesmo desses fenômenos, né, e da falta de alimentação e falta de água e tudo que a gente já tem conhecido. E trabalhamos, por final, as plantas. As plantas a gente trabalhou de uma forma bem introdutória, porque nós vamos ver depois em outro ano, mas para eles saberem que existem diferentes tipos de plantas, cada uma tem a sua classificação, nem sempre o que eles comem é um fruto, às vezes é uma fruta, nem sempre o que eles comem é uma semente, mas é um tubérculo, então eles conseguiram ter essa ideia. Quantas avaliações? Nós tivemos também a parte participativa, eu já digo que muitos alunos me surpreenderam, porque participaram muito. E nós tivemos também, além da participação ativa, nós tivemos aulas práticas. Então, eu pedi para que eles montassem um herbário. O herbário é uma coleção que nós fazemos para preservar as folhas, os frutos, as sementes de árvores da região. Então, provavelmente, todos eles pegaram ali do fundo de quintal, mas já é um bom começo para que eles possam perceber como que esse trabalho é feito. Eu tive trabalhos fantásticos, dignos de alunos de início de graduação. Tive assim, trabalhos muito bons, que vou manter na escola. E uma outra aula prática também foi sobre respiração celular, porque muitas vezes celular de plantas, tá, gente? E aí eles gravaram
a aula prática e me mandaram. Então, provavelmente no início ali de maio, os pais viram os alunos colocando um saquinho em alguma planta em casa. E isso tudo eles perceberam que a planta, ela tem água, então por isso que precisam de regas e, né, e algum cuidado. Eu selecionei aqui a gente tem as fotos dos herbários, então isso aqui foram fotos dos trabalhos dos alunos. Para vocês observarem aqui, a gente tem uma ficha herbária com todo o cuidado de descrição. Aqui tem um segundo trabalho, eles colocaram as folhas para secar, e aqui também com todas as anotações. E o trabalho que eu selecionei, apesar de terem vários outros trabalhos, foi da aluna Bruna, porque ela me cobrou, falou que eu nunca postava nada dela, então aí vai. Parei o vídeo, porque o vídeo já tem 4 minutinhos, mas só para vocês verem que eles se empenharam, tá bom? Não tive nenhum aluno que não mandou o vídeo e eu tive apenas 2 alunos que não mandaram o herbário. Então, de uma sala que a gente tem mais de 20 alunos, eles foram muito dedicados e os trabalhos ficaram dignos de pós-adolescentes, não de pré-adolescentes. E eu fico à disposição. Só isso, Jéssica. Obrigada, Jéssica. Gostaria agora de chamar o professor Vitor. Está por aí, Vitor? Positivo, bom dia. Bom dia, com Bom você. dia, Pro. Bom dia. Bom dia, gestão, bom dia, professores, bom dia, pais. Então, eu sou o professor Victor Pires, estou trabalhando com filosofia e história, e nós tivemos um bimestre, na verdade, eu tenho dito que estamos vivendo dias atípicos, né? Não são nada comuns. Então, estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Isso é importante que fique claro, porque eu não posso exigir, cobrar uma coisa dos alunos que às vezes nem eu domino, tá? Então, nós precisamos trabalhar aí com uma certa coerência e em se tratando realmente de prática de sala de aula, de conteúdo, do desenvolvimento, interesse dos alunos, um ponto que é interessante ressaltar é, no quesito notas, não tivemos nenhum aluno que ficou de recuperação, que ficou nem em filosofia, nem em história. Então, mesmo com algumas dificuldades, alguns atrasos, eles se empenharam, correram atrás e conseguiram entregar. A questão de usar essa metodologia da sala de aula invertida é muito gostoso, é muito legal, porque eles realmente se dedicam, eles têm um certo nervosismo que é natural, mas eles conseguem superar tudo isso e dão conta. Ponto, dão conta. Eu gostaria apenas de ressaltar, inclusive, uma fala da nossa coordenadora no que se refere ao fato de manter as câmeras ligadas. Esse é um print que eu fiz com eles. Então, observem aí a quantidade de câmeras desligadas, tá? Tem um e outro que acaba fazendo uma gracinha e é completamente normal, é esperado. Agora, nós estamos vivendo dias muito estranhos, porque eu não sei exatamente se eles estão acompanhando o meu raciocínio. E para nós, professores, é um tanto diferente. Na sala de aula presencial, eu tenho que falar, pessoal, segura, fica quieto, me ajuda. Aqui não, o pessoal, vamos falar, fala comigo, me diga alguma coisa, vocês estão aí, estão vivos, ei, tem alguém? É uma outra realidade. Então, nós estamos aprendendo também com isso, tá? Às vezes fica aquele silêncio, parece estar falando para a sala, sabe?
mas tem sido dias gostosos também, e eu quero parabenizar aí as famílias, porque eu tenho visto que muitos alunos realmente estão sendo cobrados e estão correndo atrás, estão se dedicando, e esse momento que iniciaremos aí de férias, de descanso, embora não possamos viajar como, né, gostaríamos, mas será um tempo de pausa merecido, tá? Então, fico por aqui, Jéssica. Obrigada, Victor. Queria chamar o Casemiro de Artes, nosso novo professor de artes. Vamos lá, bom dia a todos aí presentes, né? Eu estou me adaptando ainda ao sistema, né? Mas acho que já dá para ter noção e de alguns em relação à sala de aula, né? Uma sala muito boa e participativa. Vou ser bem breve também. O conteúdo que nós vimos aí, né? Trabalhamos foi sobre na unidade 1, sobre o renascimento, né? Focamos bastante na selfie, né? Que ela é um elemento que aproxima a realidade dos alunos, né? Esse tema ele tematiza o estudo da arte renascentista, o caráter realista desse movimento artístico, né? Permite relacioná-lo com uma fotografia desde suas origens, né? Como o uso da câmera escura até a atualidade, as câmeras mais modernas aí, inclusive as celulares, né? Nessa unidade, nós destacamos a obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, né? O objetivo é situar, né, o aluno no contexto histórico, né, em que foi concebida essa obra, né, e discutir as características técnicas que tornaram tão popular, né? E na unidade 2, nós também relacionamos aí o Renascimento ao Shakespeare, né? William Shakespeare, e conhecemos um pouco mais da sua história, né, das suas obras, principalmente a Hamlet e Romeu e Julieta. E também nós, assim, durante essas aulas, eu compartilhei muito vídeos com eles, né, para eles interagirem um pouco mais em relação aí ao conteúdo. Jéssica, eu preparei um vídeo aqui, posso compartilhar? Pode sim, Casemiro. Pode.
Então é isso. Eu peço desculpa para alguns pais se não estavam presentes na atividade do filho, mas foi o que eu consegui fazer aí. Prometo no próximo bimestre melhorar em relação a isso. Eu agradeço aí a compreensão de todos. Obrigada, professor. A gente se emociona, né, vendo eles, né? A saudade é imensa, a vontade de estar junto. Nós queremos, então, agora abrir para as famílias. Se vocês querem colocar alguma coisa, querem falar um pouquinho, a palavra está com vocês. Eu quero só agradecer os professores, a dedicação. Eu achei que foi excelente esses meses. O Davi, pela condição dele, que ele tem que seguir uma certa rotina, foi fácil, porém, as aulas que tinham um pouco fora da rotina eram um pouco mais difícil, mas foi muito bem compreendido. Então, só quero agradecer. A professora de matemática foi excelente, a maneira dela poder dar a aula, todos os professores, aliás. Então, só quero agradecer, porque realmente foi muito, muito bom. Para mim, foi muito bom. Obrigada, Thaís. Oi, estão me ouvindo? Sim. Tá bom, eu sou a Dani, eu sou a mãe do Felipe. Seguindo essa mesma linha, eu também quero agradecer pela prontidão, né, da escola em se adaptar, porque realmente é um momento diferente para todo mundo. Agora já se passou aí mais de 3 meses, a gente ainda continua se adaptando, né? Não só com a rotina escolar, mas com a rotina doméstica mesmo. Acho que mudou para 90% aí das pessoas, mas a gente vem conseguindo, em conjunto com a escola, encontrar um caminho positivo, né? Eu tenho algumas sugestões, eu gostaria que vocês avaliassem, não sei se está correto ou não, mas acho que cabe aí a coordenação avaliar o quanto que seria positivo. Uma das sugestões, a gente tem com o colégio uma parceria com a psicóloga, né? Eu esqueci o nome dela agora, desculpa. Dalila. A Dalila. Então, eu acredito, é um tema que eu, né, obviamente gosto bastante, mas eu acredito que pandemia e adolescência, em pré-adolescência juntos, eu acho que soma aí, né, acaba acarretando numa série de dúvidas, de angústias, que a gente poderia trazer em alguns encontros, né, se a gente realmente continuar à distância, poderia, uma vez a cada, sei lá, uma semana, 15 dias, da Dalila fazer um encontro com eles, falando desses sentimentos, né, que não só para os adolescentes, mas para os pais, inclusive, né, como que a gente lida com esse distanciamento, como que a gente lida com os medos, de tantas notícias ruins, com a angústia que a gente está vivendo. Então, é uma sugestão de trazer um tema um pouco mais voltado para esse novo cenário que a gente está vivendo de instabilidade emocional, né? Então, fica uma sugestão, não sei se é válida, tá bom? Sempre. E uma outra, eu percebi no Felipe uma queda bem acentuada nas notas, né? Realmente, a gente percebeu que ele, pelo menos o meu filho, né, tem ficado muito no celular, os horários estão super bagunçados com a rotina dele, então isso tem a ver com a nossa dinâmica aqui, que a gente está todos os dias tentando colocar uma rotina, né, nova. Não tem sido fácil, mas o Felipe sempre teve boas notas e a gente percebeu uma queda nas notas. Então, isso é uma tarefa aqui, uma lição de casa para mim e para o pai dele, e claro, para ele também. Mas, talvez, se a gente conseguisse também pensar em mais sugestão minha, tá, pais? Aí é uma coisa bem pessoal mesmo, de colocar trabalhos pequenos, não estou dizendo os trabalhos né, assim, realmente muito aprofundados, mas que eles possam fazer, às vezes, ou individual, ou ainda melhor em dupla, pela internet, né, pelo Zoom, pelo Webex, enfim, para que eles possam continuar interagindo com algum amigo, mas que eles tenham essa questão de mais comprometimento mesmo, né? Então, pequenos trabalhos que valham, às vezes, 1, 2 pontos, mas que eles tenham mais comprometimento com a data, com o tema,
talvez talvez ajudaria, né, na absorção de conteúdo. Eu estou muito preocupada com a absorção de conteúdo do Felipe, né, porque eu acho que ele fica no mundo de Nárnia às vezes, né, então ele está ali, está online, né, está conectado, mas está com a cabeça em outro lugar, e aí na hora de fazer a prova a gente percebe o resultado, né. Então são pequenas sugestões que, se vocês puderem avaliar, tá bom? É basicamente isso mesmo, mas muito obrigada. Inclusive, quero agradecer rapidamente a participação das famílias na nossa campanha Cesta do Bem, né? Muito obrigada à escola que nos ajudou e todas as famílias que ajudaram também, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Dani. A Dani, ela faz parte do Cestas do Bem, né, Paula? Esteve envolvida na nossa campanha. Nós estamos anotando, então, aqui as sugestões com relação à Dalila, só para colocar para vocês. Ontem, na reunião do 6º ano, nós já colocamos a Dalila e ela já está à disposição de todos, tá? Existe o canal, mas eu entendi o que a Dani colocou, que é de uma forma diferente, uma abordagem com eles, né? Nós vamos fazer sim. Estamos pensando, como também a Dalila, ela teve bebê no meio da pandemia e foram gêmeos, por isso que agora ela voltou. Quando ela voltou, aí nós suspendemos, então, né, as aulas, e agora ela já está com esse trabalho novamente, está conosco, e nós vamos passar para ela sim. Com relação aos trabalhos, então, a gente vai ter as nossas reuniões com os nossos professores, e a gente vê o que é possível adequar. Também, eu acho que antes de passar para os outros pais, nós agradecemos bastante também. A gente tem ouvido muitas coisas positivas. Eu acho que essa parceria que a gente tem é muito importante, porque é o novo, né? A gente não sabia também fazer, mas graças a Deus tem dado muito certo. Precisamos melhorar também a cada dia, né? E colocar que, então, ainda em agosto, a gente volta no online, né? Provavelmente, em setembro, de forma escalonada, estaremos trabalhando com presencial, junto com online. A gente ainda não tem essa definição precisa para passar. Mas o que nós já temos é o nosso protocolo, ele já está pronto, baseado, então, naquilo que nós entendemos pela Organização Mundial da Saúde. Agora estamos aguardando chegar o protocolo da vigilância sanitária da nossa cidade, então, de Jundiaí, para a gente poder fechar os nossos protocolos e passar para vocês. Então, nós vamos ter uma próxima reunião de protocolos, a Dalila vai estar junto, tá? Em meados de agosto, nós estaremos falando sobre a retomada. Então, é muito importante que vocês estejam conosco nessa reunião, tá bom? A gente com certeza manda com antecedência para a gente falar um pouquinho desse retorno, como é que vai ser. Eu também falei para finalizar ontem a reunião, e a Dani já trouxe isso, dessa preocupação com os nossos jovens, dessa preocupação com as nossas crianças, né? Que vocês fiquem atentos a tudo que eles estão fazendo, né? Aos celulares, o que está jogando, né? Eu sei que tem demandado, assim, um esforço grande de vocês com relação aos estudos, mas olhar também o que eles estão fazendo fora do horário de aula, né? Com quem estão conversando, se está muito amoadinho, se vocês percebem que existe aí um comportamento diferente deles. Gente, não hesite em procurar, a Dalila, ela está à disposição, né? Nós também estamos à disposição, nós queremos vê-los bem, tá certo? Passo a palavra de novo aos pais. Eu gostaria também de agradecer, né, a prontificação da escola, quanto as aulas online foram rápidos, né, em já iniciar as aulas e tudo mais. Eu confesso, assim, que eu sou uma mãe que deixa a Carolina muito autônoma, né, eu não acompanho as matérias ali diariamente, e ela que cuida dos horários, ela que cuida das agendas, os compromissos que precisam ser entregues e tudo mais. Eu deixo ela ser autônoma nessas questões,
não fico aprendendo tudo que eu não volto para a escola junto com ela, vamos dizer assim. Eu não sei se estou errada ou não, mas eu fui criada dessa forma e acredito que eles criam uma independência maior dessa forma. Então, assim, mas eu senti uma queda muito brusca também nas notas, me assustei, inclusive, porque a Carol sempre foi de notas 9 e 10, e agora apareceu com 7 e 6, e realmente eu me assustei um pouco, né? E porque eu achei que estava indo tudo bem, eu estava vendo ela se empenhando, se dedicando, estudando muito, e as notas não refletiram esse empenho que eu vi. Então, depois aí até a gente, de repente, pode até conversar, ver para os professores até me falarem como está sendo o comportamento dela nas aulas online, o que eles estão sentindo. Se puderem depois me dar esse feedback, eu agradeço. Ela tem o canto de estudo, ela estuda no quarto, na mesa, com a cadeira, né, tudo conforme. Infelizmente, a gente não tem o computador adequado para que ela faça as aulas, ela faz as aulas no celular, porque o computador não funciona muito bem, então pode desligar a qualquer momento e ela só usa o celular. E é isso, né? Eu acho que está sendo realmente um aprendizado para todo mundo e não está sendo fácil, né, para eles. Eu fico realmente com pena deles. Eles estão muito ansiosos, doidos para voltar para a escola. Eu espero que tudo isso passe e eles voltem logo a se encontrar. Obrigada, gente. Se fosse possível, eu gostaria de compartilhar. Posso continuar? Bom, não vou mais uma vez agradecer, vou só reforçar, todo mundo já foi bastante enfático no papel da escola. Eu também faço minha as palavras dos demais. Eu vou pontuar aqui, já que eu vi que pais estão relatando situações de ensino, aqui não foi diferente, teve que se adaptar. Eu vi que a adaptação talvez tenha sido, por força das nossas circunstâncias pessoais, um pouco diferente. Eu aqui fiquei muito presente, acho que quase todos os professores puderam me ver num outro momento na aula, muitas vezes até fora da câmara, mas eu estava acompanhando para ver como, não com os professores, mas como que a minha criança estava reagindo a essa mudança. E fui tendo que apertar os parafusos e soltar alguns também na medida de que para acertar a situação. E, gente, se vocês deixarem os filhos de vocês soltos na internet, participando de aula, como o professor de história muito bem anotou, com a câmera desligada, o microfone desligado, sem participar, as notas vão ser 6 e 7. Não tem como fugir disso. Me desculpem a sinceridade. Aqui é chato, eu tenho que ficar em cima, não só da Ana, como principalmente da Regina, que é mais nova. Tem que ficar mais em cima ainda, porque a dispersão é maior. Mas é um ambiente que não concentra. Está na casa dela, é o computador, é o cachorro que late lá fora, é a irmã que grita, é um monte de coisa. Então, a gente tem que entender isso e temos que exercer o nosso papel de pai. Infelizmente, disciplinadores, né? É para isso que a gente está aqui, né? E, enfim, fica essa colocação. Eu tive que fazer um papel de chato algumas vezes aqui em casa, com o tempo o negócio foi se acertando, e eu não vi reflexo, por exemplo, na nota das minhas filhas, muito pelo contrário, com o devido apoio, auxílio, da professora de matemática, ela foi uma heroína dando aula para essas crianças, os professores se desdobrando de tudo quanto é maneira, a professora de educação física, da aula de educação física pela internet, isso é quase um milagre. Tirar leite de pedra. E, enfim, conseguiram. Então, a gente tem que fazer o nosso papel também. Deixar as crianças com a câmera desligada, com o microfone. Eu presenciei microfone e câmera voltar a funcionar no dia de apresentação de trabalho. Quer dizer, passou 2 meses o microfone e a câmera do aluno quebrado,
teoricamente, e no dia da apresentação do trabalho, por alguma obra e graça da natureza, o microfone e a câmera voltou a funcionar. Vocês me desculpem a sinceridade, isso é um desrespeito para com o profissional que está do outro lado, se desdobrando para dar aula. Entendeu? O professor também tem que ser respeitado por nossos filhos. Era isso só que eu queria colocar. Muito obrigado. Desculpa se eu fui um pouco enfático, é meu jeito de ser. Mais algum pai? Olá, bom dia. Eu gostaria de fazer um comentário também. Pois não. Então, eu sou o Fernando, pai da Giovana. Eu queria comentar que a Giovana, no início, ela se adaptou muito bem às aulas online e começou a acordar mais cedo, ou na verdade, acordar no horário, né, normal, igual eram as aulas presenciais, tomava o seu café e se preparava para a aula. A gente arrumou um local onde ela colocou o celularzinho dela lá e fazia as aulas sempre com vídeo e com o som ligado. E nesse último mês, eu percebi realmente que ela desligou e eu fiquei muito chateado com isso, né? Até porque eu colocava para ela, escuta, por que você não liga a câmera? Não, não tem problema, meu professor não liga, ou a escola não liga. E eu achava, assim, um desrespeito realmente da parte do meu filho, né? Mas talvez faltou eu comunicar se realmente a escola não estava ligando para aquele efeito. E aí eu cobrar isso dela, né? Então, essa colocação que teve agora nessa reunião, e as câmeras estavam desligadas, e eu percebi no vídeo que a da minha filha estava, eu peço desculpas, né, pelos professores, né, por estar fazendo o papel de vocês aí, e realmente ela ter agido dessa forma, mas que no início, eu acompanhando, estava ligado, ela estava participando, e aí, em algum momento, ela desligou e começou a atuar dessa forma. E eu realmente não peguei esse momento. Até porque eu gostaria de colocar aqui um relato, né, uma experiência minha. No início, que as aulas online começaram, eu participei bastante ativamente, como esse pai que acabou de falar relatou, acompanhando ali. E as notas dela caíram, na verdade, eu não sei por que motivo, as notas na prova. E agora que eu falei, olha, eu não vou participar tanto, eu vou deixar ela na autonomia, as notas melhoraram. Então, como isso é tudo muito novo, eu não sei se a minha presença, acompanhando mais a fundo, ou afinco ali com ela, tem uma certa intimidade, e aí o desempenho dela cai, e aí a minha ausência um pouco, no sentido assim, não ficar cercando tanto, melhorou o desempenho dela. Então, na verdade, a gente está aprendendo, é tudo muito novo, estamos aprendendo com isso. Mas eu quero que ela volte até uma rotina normal, de câmera ligada, microfone e participar. Isso realmente eu vou cobrar dela. Mas ainda não percebi se eu cercar demais, o desempenho dela cai, ou se eu dar um pouco mais de liberdade, ela consegue atuar sozinha. Mas ela se adaptou bem, agradeço o empenho dos professores também, e espero, né, que isso passe logo, a gente comece aí uma rotina normal, né, porque não está sendo fácil para ninguém. Também o ponto da psicóloga participar, eu acho importante. Nesses 2 meses tivemos perda na família por conta do Covid, que não foi fácil, né? Minha sogra faleceu, eu tive um amigo também muito próximo, então, assim, isso abalou um pouco a criança, ela fica ouvindo muito sobre isso, ela já teme até sair no quintal, não visitar mais, está sendo muito difícil, né? A gente mesmo com todo cuidado, querer sair, teve o evento da escola, da festa junina, foi muito difícil para levar ela realmente se trancou, ficou com medo ali, e eu não sei a que ponto isso pode afetar depois no retorno. Então tem que ter toda essa preparação, fica assim, uma dica minha, né? Começar a preparar eles para eles começar a perder esse medo de retornar,
né? Eu temo por isso. Mas é isso, gente, demais. Obrigado a todos e agradeço. Lembrando a todas as famílias. Obrigada, viu, Fernando, pelas suas colocações. Realmente, a gente não tem a receita do bolo, né? Cada família é uma família, as necessidades, foi o que você colocou. Você fez das duas formas. Então, assim, queria deixar para vocês, nós estamos em férias, ou melhor, os nossos professores estarão em férias. Mas a Dalila, a Jéssica, nós estamos à disposição de todos. Então, se precisar fazer alguma ação, é só nos procurar. O canal da escola está aberto. Então, são só os professores agora, em julho, que estão parando, tá bom? Mas a Dalila, se vocês acharem pertinentes, de repente, manda um WhatsApp. Se vocês quiserem, a gente consegue fazer reunião com a Dalila agora, nesse mês de julho. Ela está conosco, né? Então, se for pertinente, a gente pode fazer, tá? Não teremos a presença dos professores, que vão descansar um pouquinho, mas a gente, sim, a Dalila, eu, Jéssica, estamos à disposição de vocês para a gente fazer, de repente, uma roda de conversa, essas nossas angústias que são tantas, né? Essas percas que vocês tiveram. Então, assim, é tudo muito difícil. E ontem nós estávamos em reunião à tarde, falando sobre o retorno exatamente, Fernando, o que você está colocando. Como é que essas crianças vão voltar para a gente, os medos, né? Porque vai começar a aparecer muita coisa agora, né? De tudo que eles estão assistindo, por isso que eu falei, prestem atenção no que eles estão vendo, nos celulares deles, né? Nós somos os pais, nós podemos sim olhar o celular, né? Ver aquilo que está sendo proveitoso. De repente, a Dalila vem com uma dinâmica, talvez, assim, do que pode, de sugestões também simples, né? Do que é possível fazer. Dentro de tudo isso. Eu acho que ela é a pessoa mais apropriada mesmo para estar com a gente. Se vocês quiserem, mande para a gente pode agendar com ela, né? Ela tem os horários que a gente pode estar usando aí para nós mesmo, para vocês, para a gente ajudar. Nós somos parceiros, nós queremos estar junto com vocês nessa luta, tá certo? Pessoal, eu tenho uma outra reunião, vou precisar sair agora, tá? Eu acho que deve ter alguma outra família ainda que queira colocar alguma coisa. A Jéssica está aqui, estamos à disposição, então, reitero isso. Contem conosco, né? Que as angústias de vocês são as nossas também, e estamos juntos. Que eles possam descansar agora um pouquinho aí, para o retorno, então, em agosto, e logo depois, em seguida, assim esperamos, né, o nosso retorno presencial, tá certo? Um abraço para vocês. Jéssica, você continua, por gentileza, tá? Claro. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Mais alguma família? Bom dia a todos. Bom dia. Sou o pai da Júlia. Pai da Júlia. Figurinha carimbada. Primeiro, agradecer aí pela pronta adaptação da escola para as aulas online. Acho que isso foi muito propício, muito bom. Como já foi dito, não vou ser muito repetitivo, mas estamos atravessando um momento bastante difícil. E minha única preocupação é justamente com relação ao rendimento da Júlia, porque, apesar de ela também sempre ter tido notas boas, recentemente ela me surpreendeu com algumas notas que caíram da cadeira, né? Principalmente em português, me parece, ela teve uma nota 4, alguma coisa assim, que nunca tinha acontecido. É uma preocupação adicional para saber o quanto ela está conseguindo assimilar dentro de casa. Eu sei que ela acorda todo dia para a aula, está lá presente e tal, de vez em quando, não sei se com a câmera desligada ou não. Aí é onde eu acho que, talvez por parte da escola, possa haver uma ação um pouquinho mais, né, insistível no sentido de cobrar que as crianças liguem as câmeras, já que estão assistindo, né? Então, a preocupação maior que eu tenho é saber o quanto ela está conseguindo assimilar de tudo que está sendo passado, né? E não só refletido nas notas, mas realmente no conhecimento. E a preocupação também da volta para as aulas, eu acredito que na escola, apesar dela falar bastante, e isso já é o normal dela, né? Ela tem uma disciplina um pouco maior por estar dentro da sala de aula, sendo melhor acompanhada pelo próprio professor, e em casa nem sempre nós temos o tempo todo para estar assistindo a aula, né?
mas a preocupação maior realmente é essa, né? Do quanto ela está conseguindo assimilar, porque de alguma forma isso tem que voltar a um novo normal em breve, se Deus quiser, mas é a base que eles vão ter para o ano seguinte. Então, se essa base realmente for fraca ou não estiver sendo, de fato, sendo incorporada, ano seguinte eles vão sofrer ainda mais. Então, me preocupa um pouquinho isso. Claro, vamos fazer um acompanhamento melhor, estamos conversando com ela, mas fica aqui assim, o registro também de agradecimento pela atenção que a escola está dando com todo esse processo aí maluco. Tá bom? Um bom dia para vocês todos. Muito obrigada. Eu acho que as fichas de desempenho que nós vamos disponibilizar para vocês também no próximo bimestre serão ferramentas para vocês acompanharem também, né? De repente, quem precisar olhar se eles estão anotando, se eles estão participando, essa ficha de desempenho ela vai estar disponível, né, para que o aluno possa fazer esse autocontrole. Sobre as câmeras, uma das nossas iniciativas também no próximo bimestre, né, para que eles mantenham a câmera ligada, e caso a gente perceba que mesmo assim alguma câmera vai desligar no processo, nós vamos mandar ClassUp avisando vocês, para que vocês notifiquem eles, tá bom? Eu acho que poderia já, se a gente soubesse antes, a gente já teria cobrado também, Jéssica. Até peço desculpa também, porque eu não sabia nem que tinha essa opção deles não estarem aparecendo. Sim. Né? Então, também peço desculpa, porque, que nem os outros pais falaram, realmente é uma falta de respeito. Os professores estão lá se desdobrando e os bonitinhos atrás da câmera sem... Então, assim, não tem cabimento nenhum. E peço desculpa se a Carolina estava. E depois eu quero que você... Não, pode até me falar se a Carolina estava desligada. Marciana, é um trabalho em conjunto que nós vamos realizar, né? Lógico, toda vez que eu entro na sala, todas as câmeras ligam, por uma coisa, por uma mágica. Mas nós vamos acompanhar em conjunto. Uma das coisas que os pais do sexto ano disseram, e eu acho que foi uma colocação muito importante, é que essa é a nossa oportunidade, enquanto família, de conhecer e reconhecer os nossos filhos, né? Então, muitas vezes no dia a dia atribulado, nós não tínhamos a condição de perceber alguns movimentos deles. E hoje nós temos mais essa condição, né? Porque envolvem vários aspectos, o aprender, o ensinar, né? Então, nesse próximo bimestre, a escola vai disponibilizar essa ferramenta. A Paula também já colocou a disponibilidade da Dalila, caso exista alguma questão comportamental ou emocional diante de tudo que as famílias estão vivendo. Como a Paula disse, não dá para ter receita de bolo, né? São situações, às vezes a família está passando pelo Covid, algum dos familiares foi contaminado. Então a gente precisa ter esse olhar, né, para cada família, Marciana. Mas a gente, nós estaremos juntos, tá? Nesse acompanhamento. Tá, agradeço. É o que a gente mais quer, tá? Tá bom. Mais alguém, gente? Bom, então acho que já vamos encerrar a nossa reunião, tá bom? Nós vamos disponibilizar a ficha de análise, então, dos alunos, tá? Para os pais que sentiram que as notas caíram, nós temos um relatório agora de análise, né, de desempenho, onde o professor vai destrinchar mesmo, onde o aluno não está conseguindo ter um bom rendimento. E nessa ficha de análise, vocês vão poder ter como parâmetro o que vai ser necessário para o próximo bimestre, né? Nesse trabalho em conjunto que nós faremos, tá bom? Essa ficha de análise, você diz, já vai disponibilizar para a gente saber o que houve agora. Exatamente. Uma análise detalhada de cada fase. Detalhada. E aí vai vir pelo ClassUp ou vai... O E1, que é o dispositivo onde vocês conseguem acessar o boletim, tá? Vai abrir uma janelinha. Agora, os nossos sistemas também estão trabalhando para isso, né? Não sei se vocês lembram daquela ficha que a gente entregava impressa. Agora, o pessoal do canal vai disponibilizar isso para vocês online. Então, assim que eles liberarem, nós vamos mandar para vocês por ClassUp, vocês podem abrir e já fazer a leitura. É uma das dicas nossas, fazer a leitura com o filho de vocês. Sim. Jéssica, tá bom? Jéssica, eu só queria falar uma coisinha.
tranquilizar a Marciana, sabe? Eu acredito que com os outros professores também. Eu falo por mim, mas eu entendo também que nas outras aulas a participação deles é efetiva. Eu chamo todos os alunos em todas as minhas aulas. Eles sabem, a Ana está aqui para confirmar isso. Todas as aulas eles são chamados. Com câmera ligada ou com câmera desligada, lá no meio, eles... Claro, na hora da chamada está todo mundo ali dizendo presente. Daí a aula vai correndo. Daí eu vou lá e explico um conteúdo. Vamos fazer exercícios, né? Fizemos exercícios. Daí eu chamo Felipe, Carol, Júlia. Então, todos eles são chamados. A gente sabe quem está ali, quem não volta. E ainda às vezes eu brinco, segunda chamada para Juliana. Juliana, não vem. Segunda chamada para Juliana. E não aparece, entendeu? Então, a gente sabe. Eu, inclusive, dou falta quando eu chamo mais de 4 vezes e o aluno não responde. Eu entendo que ele não está ali. Mas não se preocupe, porque mesmo que a câmera dela estava desligada, eu falo pela aula de matemática. Ela estava assim na minha aula e ela sempre respondeu as questões e ela sempre... Inclusive, um dos trabalhos ali que eu apresentei, onde ela foi construindo a localização do número decimal na reta, foi da Carol. Eu vi. E ela fez no celular, que eu achei que ela se desdobrou e realmente ela fez. Assim, eu sei que ela se dedica, eu vejo ela se dedicando. A questão da câmera realmente eu não sabia. E por isso que me espantei com as notas, porque eu vejo ela estudando. A mãe tem que fazer trabalho disso, tem que fazer trabalho daquilo. Esse trabalho de matemática, ela veio até mim pedir ajuda para saber onde que ela colocava o número, né? Ela veio me pedir minha ajuda e tudo mais. Então, eu vejo o esforço dela, ela acorda cedo, antes do horário, toma café, vai para a aula, tudo direitinho. Então, isso eu tenho acompanhado e ela tem se dedicado muito, né? Então, por isso que eu acho que eu me espantei tanto com as notas, que não tá, né? Porque eu vi a dedicação dela, né? E a câmera realmente eu não sabia. Mas obrigada, Jéssica. Tudo bem? Oi, Fer. Tudo bem? Eu queria só completar o que a Ju falou também com relação à participação. Eu também percebi que todos eles tiveram uma participação muito ativa, assim, em fazer leitura, em dar respostas, mesmo com o vídeo desligado. Não é questão de desligado. Eu acho que foi tudo uma novidade para algumas pessoas, mas alguns estavam com computadores, por exemplo, que não funcionava a câmera, né? Outros que não tinham o áudio que funcionava adequadamente em alguns momentos, eu percebi. Mas, assim, eu acho que essa nova adaptação agora para agosto, em que todos deverão abrir a câmera, vai ser também um momento para aqueles que não funcionavam o áudio, que não funcionava a câmera, ter esse tempo, né, para ajustar. Porque, principalmente no inglês, eles falavam em todas as aulas. Quem está aqui, a Ana e a Laura, que estavam aí, sabem disso. Em todas as aulas eles falam muito, porque eles têm que dar a resposta deles, eles têm que interagir. Então, é muito importante o áudio nas aulas de inglês, muito importante. Então, aqueles que ainda estão com problemas no áudio, além de habilitar a câmera, tentar organizar essa questão do áudio, porque fazemos provas orais, né? Teve avaliação oral. Então, a questão do áudio é muito importante até para saber, você está aí, né? Eu faço como a Ju, eu faço a chamada assim, tem aluno que responde, logo quando entra ele responde, presente, estou aqui, e depois ele some, então eu dou também falta para a segunda aula, é justo, né? Então, essa questão de participar ativamente, como na sala de aula mesmo, né? Tem que estar ali presente. Sim, com certeza. É o engajamento, né? A gente sabe que muitos estão com a câmera desligada e correspondem, mas eu acho que a gente precisa desse engajamento maior, né? E é o que a Fer falou, vocês vão ter esse tempo para que a gente possa já ir fazendo uma pré-adaptação ao retorno presencial, principalmente, né? Mas nós vamos, como tudo é uma novidade,
nós vamos fazer tudo juntos. Essa parceria de vocês é muito importante para nós, né? As colocações, tudo que foi colocado aqui nessa reunião, eu acho que sempre a gente consegue produzir coisas boas, né? Quando a gente, em conjunto, chega aí às resoluções que a gente precisa, né? Gente, o Marcelo está querendo falar. Marcelo, deixa eu ver. Cadê? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom Vocês dia. estão me ouvindo aí? Sim. Desculpa interromper, eu não sei se vocês já estão com pressa para terminar. Se vocês tiverem, não tem problema. Eu só queria falar algumas coisas. Vocês ainda têm algum tempinho, não? Acredito que sim, Marcelo. Precisa encerrar às 11 horas, tá? Tá bem, então eu tenho 3 minutos. Isso. Tá. Primeira coisa. Eu acredito que nós precisamos parabenizar os alunos, tá? Esse é um ponto. Eu estou para fazer 47 anos de idade, a minha infância não foi fácil e eu estudei em uma escola pública e da 5ª à 8ª série minha professora de português me chamava de pamonha. Eu acredito que hoje em dia as crianças, a gente precisa ter um trato diferente, né, psicológico. Teve uma mãe que falou a respeito de psicologia e tudo, eu acho que isso é muito importante. A gente está falando aqui de crianças entre 9 e até 13, 14 anos de idade. O nosso mundo, hoje em dia, nossa civilização, por questões tecnológicas e tudo, é muita informação e as pessoas não sabem interpretar. Nós, adultos, precisamos nos adaptar constantemente nas crianças. Então, vamos pegar leve. Tá? Então, eu acho que é importante parabenizar eles. Realmente, eu acredito que minha ex-esposa ajuda bastante eles, as minhas filhas, que é a Pietra e a Júlia. Então, eu, infelizmente, já faz 3 meses que eu não consigo visitá-las. O que eu acompanho aqui, o que eu pergunto para elas e tudo, parece que elas estão indo bem, né? E, para mim, tá ótimo. Eu acho que assim, o Colégio Videira faz um bom trabalho e acho que vocês estão no caminho certo. Mas é um ambiente de adaptação para vocês e para elas, para as crianças também. Então, vamos parabenizá-las também por estarem conseguindo superar esse momento junto com a gente. Eu acompanho todos os dias a CNN International. Nós temos 11, quase 12 bilhões de pessoas já diagnosticadas com Covid-19 no mundo inteiro, né? E o Brasil está competindo com os Estados Unidos, né? Está querendo ganhar a medalha de ouro. Elas não sabem o que está acontecendo, que o Brasil já tem quase 70 mil mortes, né? E quando começou essa história do isolamento social, tinha, eu acho que 3 mortes aí em Jundiaí. E aqui em São Paulo já estava com quase 1.000. E eu estou aqui preocupadíssimo com elas, entendeu? Então, é muito complicado. Eu nem sei se eu vou conseguir ver elas nessas férias, né? Enfim, então eu acho que assim, é um momento muito difícil para todo mundo. E então vamos tentar ser amigos, né, parceiros das crianças. Segundo ponto, que essa questão da conectividade. Aqui o Brasil não gosta de trabalhar para brasileiro, né? O brasileiro gosta de produzir tudo para exportar, né? A gente desvalorizou o nosso câmbio para a gente trazer capital externo. Enfim, isso até afeta toda a nossa civilização. O nosso sistema de telecomunicação aqui no Brasil é uma bosta, né? Todo mundo sabe disso. Né? Então, aqui eu sou de TI, eu trabalho aqui, todo dia eu faço dele de manhã às 9h30, e a cada 5 minutos a minha internet cai. Hoje está uma maravilha aqui, eu estou conseguindo ver vocês assistir. Mas às vezes eu estou com uma reunião importante aqui e o negócio está caindo. Então é assim. Eu às vezes eu estou falando com a Júlia, eu estou falando com a Pietra lá pelo WhatsApp e cai a conexão, aí cai, tem que religar e tudo. Então vocês vão sentir muito isso, tá? Então, já adiantando para vocês. Então, às vezes, não é o aluno, não vai ser o aluno que vai desligar a câmera ou não. Quando você acrescentar o vídeo e o áudio
na banda de conexão, né, na transmissão, imagina que você vai elevar em 10 vezes, né, a quantidade de dados que será transmitida pela sua rede de internet, né? Então vai ser muito pesado, entendeu? E aí a conectividade aí de Jundiaí é pior do que São Paulo. Se São Paulo já é uma merda, imagina Jundiaí, né? Entendeu? Então a gente precisa, né, pensar um pouquinho nisso, entendeu? Então eu acredito que é viável, acho que é interessante, mas tenham isso em mente, tá? De que vão ocorrer problemas de comunicação, né, de conectividade, e eu acredito que não vai ser por conta das crianças, né? Não vamos aí já culpar as criancinhas aí, 10, 11, 12, 13 anos de idade, aí a gente não sabe nada do mundo aí que estão vivendo, né? Não sabe nada do que vão enfrentar, tá bem? Então, pensar nesses 2 pontos. E só um terceiro ponto, eu como estou distante, né, mas aí é mais aí com o pessoal da escola, queria só saber um pouco mais da Pietra e da Júlia. Ontem eu acabei não perguntando muito a respeito da Júlia, mas eu acho que assim, para os pais não precisa estar presente, não sei se tem alguém da escola só para ter um pouco mais de disponibilidade, só para mais uns 5 minutos, aí eu só saber um pouquinho mais das minhas filhas, como é que elas se comportam, como que elas estão se comportando na aula presencial mesmo. Eu sei que elas têm que chegar cedo aí, eu queria saber de horário de lanche, essas coisas, como é que elas estão, se estão se alimentando bem, se estão se dando bem. E, enfim, mas essas coisas eu acho que não preciso conversar na presença de todo mundo aí, né? Não preciso ocupar o tempo de vocês me desculpem aí, tá? E, enfim, né? A Pietra, eu acho que ela quer muito voltar. Ela sempre foi uma criança muito sociável, ela fala muito, ela faz muitos amigos, ela é excepcional nas comunicações, assim, né? Eu sempre falo para ela que ela vai trabalhar com comunicações, porque eu acho que é o bom dela. E a Júlia, ela é mais caseira, que nem eu. Gosta de ficar em casa, então ela está se adaptando bem. Eu não vi as notas ainda, porque o Education 1, eu não consigo acessar. Não sei se é o meu CPF, não sei se é a senha, não sei. Sei que a Lilian também teve uma dificuldade enorme lá para acessar, mas eu não tive acesso às notas, né? Depois também, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Claro. Então é isso. Obrigada, Marcelo, pelas suas contribuições. Lógico que os casos individuais, questões técnicas, nós vamos sempre receber e tentar adequar a melhor maneira possível, tá? E no individual, depois, então, a gente marca, Marcelo, para a gente ter um bate-papo sobre as meninas, tá bom? Tá bem, então, Jéssica. Obrigado, viu? Pais, vamos encerrar então nossa reunião, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento também pelo empenho de vocês, pelo trabalho de vocês, e por tudo que nós conseguimos construir juntos com as crianças até agora, tá bom? Boas férias para vocês e qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado, bom dia, bom serviço. Obrigada, bom dia para todos. Obrigado. Bom dia. Obrigada. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos.